Saber o quanto o Higgs contribui para as massas. Então, eu queria fazer 3 observações aqui importantes, porque às vezes fica uma questão meio, assim, é dito, né, de uma forma mais generalizada, que toda a massa do universo vem do bóson de Higgs. Nós muitas vezes falamos isso de uma forma muito genérica, mas na verdade a gente tem que precisar essa afirmação. Vamos retornar aqui um instantinho, só para ver a origem da massa fermiônica. Então, os férmions, a massa dos férmions, ela vem do acoplamento de Yukawa daquele férmion ao Higgs e o valor esperado no vácuo, quer dizer, a configuração de mínima energia do campo de Higgs. Isso aqui define a massa do férmion. Então, nós temos uma compreensão de onde vem a massa do elétron, de onde vem a massa do muon, de onde vêm as massas dos quarks. Vem sempre da constante de acoplamento de Yukawa, do correspondente férmion ao Higgs e a própria configuração de mínima energia do campo de Higgs. Então, essa é uma questão que vai nos dizer se a partícula é realmente elementar, como nós hoje, a informação que nós temos hoje, né, com tudo que nós temos hoje, os leptons carregados, o elétron, o muon, tal, e os quarks são partículas genuinamente elementares. Então, a massa desses objetos provém do Higgs, a massa do elétron, porém, nós temos alguma coisa a mais. Fortemente a massa vem do Higgs. Mas lembrando que essas partículas são carregadas. O elétron é carregado, o muon é carregado e o tau são carregados. Os quarks também são carregados. Então, existe uma componente da massa desses férmions que provém da energia eletromagnética dessa distribuição de cargas. O elétron é uma distribuição de cargas, como são o muon, o tau e os quarks. Então, toda partícula carregada, ela tem uma autoenergia eletromagnética acumulada devido à sua carga. Então, isso dá uma densidade de energia, e densidade de energia integrando, né, na localização da partícula, isso me dá uma energia. E essa energia dividida por c ao quadrado dá uma contribuição da massa eletromagnética. Então, o elétron ele tem uma pequena porção da sua massa proveniente do fato dele ser carregado e ele ter uma autoenergia de acúmulo, né, eletromagnético. Mas a outra parte vem do acoplamento dele ao bóson de Higgs. Então, isso acontece com o elétron, com o muon, com o tau e com os quarks. Mas a massa não vem só do Higgs, então. O que eu quero dizer é que a massa também tem uma origem eletromagnética da própria carga. Porém, quando eu falo de prótons, nêutrons, que aí já são ou mesons pi, ou os mesons em geral, estão falando dos baryons e dos mesons, que são os hadrons, eles são formados de quarks. Então, as massas deles não são só provenientes, né, da massa dos quarks. Nós temos energias de ligação e temos, então, outros fenômenos dinâmicos, estou escrevendo aqui embaixo. A massa do próton, do nêutron e dos hadrons em geral, o que se estima é que cerca de 10% da massa desses objetos provenha tem origem na interação com o bóson de Higgs. Mas existem outros mecanismos dinâmicos que vão dar essa massa muito maior para o próton e para o nêutron. Se a massa do próton, do nêutron e dos hadrons em geral, ela provém das massas dos quarks, da energia de interação também, porém, existem mecanismos dinâmicos, existe um mecanismo chamado quebra dinâmica da simetria quiral, que é o que explica, né, que é o que nos dá hoje a descrição melhor da origem da massa dessas partículas compostas de quarks. Então, lembrando, os leptons carregados e os quarks, a origem da massa deles é predominantemente do Higgs, da interação com o Higgs e também uma massa de origem eletromagnética. Quando as partículas são compostas, como é o caso dos hadrons, baryons e mesons, né? Então, uma parte pequena ela é originada da interação com o Higgs, mas a parte substantiva ela vem de alguns mecanismos dinâmicos, como a quebra dinâmica da simetria quiral, que vai dar a massa do próton, vai dar a massa do nêutron, daí vai dar a massa dos átomos e daí vai dar a massa da matéria que interage com o modelo padrão.
Então, queria chamar a atenção para esse fato, porque muitas vezes se diz, claro, o Higgs é fundamental para a geração de massa. Aqui, por exemplo, nesse item 2, o que eu estou dizendo? Nós lembramos do estudo do átomo de hidrogênio, né, do modelo de Bohr, do simples modelo de Bohr que a gente estuda lá no período de graduação. A massa do átomo de hidrogênio é inversamente proporcional, desculpa, o raio, né, perdão, o raio do átomo de hidrogênio é inversamente proporcional à massa do elétron. Mas como nós podemos lembrar, a massa do elétron, aqui, desse férmion chamado elétron, está ligada ao campo de Higgs, aqui, ó, o valor de mínima energia do campo de Higgs. Então, se não houver campo de Higgs, se não tiver o Higgs para gerar a massa do elétron, a massa do elétron é praticamente zero. E aí, o raio do átomo é imenso, é infinitamente grande e o átomo não se forma. Então, se não houvesse, quer dizer, a nossa concepção hoje é que se não houvesse um bóson de Higgs, se não houvesse esse campo de Higgs que vai gerar, por exemplo, a grande parte da massa do elétron, cerca de 95% da massa do elétron provém da interação com o Higgs e apenas cerca de 4 a 5% são de origem eletromagnética, o átomo não se formaria. Então, o Higgs é fundamental para que haja uma coesão, né, e os átomos se formem. Uma coesão eletromagnética e os átomos se formem. Então, essa é a importância, quer dizer, que a gente pode dizer do bóson de Higgs para a discussão da massa. Ele é fundamental para a massa das partículas genuinamente elementares, é fundamental para a formação do átomo, porque uma massa do elétron finita, ela dá um raio do átomo de hidrogênio finito, o raio que nós sabemos ser da faixa de 0,5 angstrom, né? Quer dizer, cerca de 10 a menos 10, 10 a menos 11 metros. Isso é fundamental, para isso é fundamental que nós tenhamos o bóson de Higgs. E a massa das partículas compostas, né, dos hadrons, ela provém fundamentalmente de mecanismos que não são a interação com o Higgs, mas outros mecanismos dinâmicos de geração de massa. Então, eu queria chamar a atenção a desse quadrinho aqui, porque muitas vezes eu mesmo muitas vezes digo que o Higgs é importante porque as massas provêm do Higgs, mas é preciso ter esse nível de mais detalhamento, né? A massa vem do Higgs, mas nem de todas as partículas a massa é eminentemente proveniente da interação com o bóson de Higgs. E é só chamar a atenção sobre esse fato, sobretudo para os estudantes que ainda não conhecem bem o modelo padrão e que estão se interessando por esse assunto e que querem compreender por que se falou e por que se fala tanto na descoberta do bóson de Higgs.